A aprovação do estudante nada mais é que um grande sucesso que ele tem na vida dele. Mas ontem eu disse, o sucesso a gente não sabe muito qual que é a fórmula exata dele, mas a gente tem absoluta certeza que ele mora no final de uma estrada longa e cheia de buracos. E quando a gente tem essa consciência que o sucesso, para a gente alcançá-lo, a gente precisa primeiro caminhar muito e aprender a cair em buracos, de fato sua cabeça fica um pouco mais tranquila para de fato um dia atingir o sucesso. Mas se você é aquela pessoa ansiosa demais, achando que o sucesso vai vir de maneira rápida, eu acho um pouquinho mais difícil de conseguir, tá? Bom, eu coloquei aqui mais ou menos um gráfico, e esse é o gráfico que todo livro que fala sobre isso, sobre desenvolvimento pessoal até o sucesso, ele traz, né? Que o ser humano, basicamente, ele passa por 3 etapas antes de fato atingir o sucesso pleno. E o que é o sucesso? Né? Dependendo da fase da vida que você estiver, o sucesso pode ser traduzido de maneira diferente. Para os alunos, né, para a audiência que me assiste aí, a maioria do pessoal são estudantes que querem passar aí em grandes vestibulares, são estudantes que querem estudar melhor para tirar boas notas na escola, enfim. Então eu coloquei aqui o sucesso, tá? Aqui no eixo Y no meu gráfico, como a aprovação, tá? A aprovação no caso no vestibular, e no meu eixo X eu tenho aqui o tempo. Então, basicamente, vamos entender quais são esses 3 estágios antes de você atingir a grande aprovação no seu vestibular. Bom, olha só, esse primeiro estágio eu chamo de estágio de sofrimento. O que é isso? Palavra pesada, sofrimento. Basicamente é o seguinte, o estudante, quando ele coloca na cabeça que ele quer ser aprovado no vestibular, vamos supor que ele fez lá um terceiro ano, que foi mais ou menos, passou para as provas, não passou no vestibular, mas ele foi para o cursinho no outro ano e falou assim, agora eu vou passar no vestibular. Bom, ele está nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto 1, e o que ele mais quer é chegar nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto 2, que é, por exemplo, a grande aprovação dele. Hoje aqui ele é uma pessoa que não está nem preparado para estudar direito, ele não sabe nem como estudar, mas aqui ele já é uma pessoa que já aprendeu a estudar e já passou no vestibular. Mas como é que eu faço para sair de 1 e chegar lá em 2? Inicialmente, esse aluno vai bater muita cabeça. Ele vai querer estudar e atingir grandes resultados, só que ele vai estudar muito, durante muitas horas, vai tomar muito café, só que os resultados não são proporcionais. É muita ação e pouca evolução. E quando a ação é muito grande, a evolução não é proporcional, isso gera uma certa frustração no aluno, um grande estresse, isso mesmo. Ele fica desmotivado, ele fica muito angustiado, ele não sabe por que ele estuda demais e não alcança grandes resultados. Então essa fase é uma fase de muito trabalho e pouco progresso. E essa fase é uma fase muito perigosa. Por quê? Quando a gente trabalha demais e não tem progresso, isso desestimula. É daí que grandes alunos, por exemplo, que seriam grandes potenciais estudantes, grandes potenciais aprovados, eles de fato desistem. Porque se eles agem demais e não conquistam grandes resultados, na cabeça deles não tem por que continuar. É nesse ato que eles desistem. Só que, se de fato esse aluno for surpreendido por um ponto que eu chamo de método, ele pode de fato sair do estágio 1, que é esse estágio de sofrimento. Se a gente introduzir algum tipo de método de estudo na vida dele, fazer, por exemplo, um planejamento de estudos, qual que é a sequência correta que ele deve estudar, por onde ele deve estudar, ou seja, como que ele vai estudar todo santo dia, esse método pode ajudá-lo. Daí ele começa a estudar um pouco menos e ter mais resultados. Olha que incrível! É um segundo estágio que eu chamo de estágio de transformação. É onde o aluno começa a ter a sensação que ele está evoluindo, né? E Harvard fez uma pesquisa agora recente e mostrou o que gera felicidade no ser humano. O que te gera felicidade nada mais é que a sensação de evolução. O mínimo que seja. Você pode estar evoluindo muito pouco, mas se você sente que você está evoluindo, que seja muito pouco, isso te gera muita felicidade. Então, quando o aluno introduz esse método, essa organização, esse planejamento na vida dele, ele começa assim a ter que se esforçar um pouquinho menos, mas ele começa de fato a atingir grandes resultados. Só que ele ainda não chegou naquele estágio que eu quero, que é aquele estágio de fato da aprovação. Bom, esse estágio da aprovação, ele vem com uma segunda inserção. A primeira inserção é a do método. É a do método que tirou ele de um nível para outro nível. Agora, uma outra inserção é muito importante. Olha só, essa inserção é o que eu chamo de controle emocional. Isso mesmo. Tem aluno
que aqui ele não sabe nem estudar, não sabe como estudar, não tem método nenhum. Ele aprende a estudar, ele conquista um grande método, só que ele não tem controle sobre as próprias emoções. Por exemplo, na semana do vestibular, ele fica completamente ansioso, completamente inseguro, cheio de bloqueios mentais. Na hora da prova, ele performa muito mal. E todos esses problemas emocionais gerados no estudante, eles atrapalham demais a performance e os resultados dele. Portanto, se o aluno consegue ferramentas de controle emocional, se ele consegue identificar quais são seus gatilhos emocionais, quais são seus valores, quais são seus níveis de felicidade, se ele consegue controlar esse tipo de coisa, de fato, ele vai passar para um próximo nível. É um terceiro estágio que eu chamo de estágio de realização. E é nesse estágio de realização onde, de fato, a arte acontece. É, de fato, onde os sonhos da vida dele se realizam, se concretizam. É onde ele começa a prestar, por exemplo, 6 vestibulares e passa no 6. Antes ele prestava 6 e não passava em nenhum. Agora, qualquer vestibular que ele preste, ele vai passar. Só que esse estágio de realização, ele precisa principalmente de 2 inserções. Primeiro, método, ou seja, como estudar. E segundo, como controlar as minhas emoções, principalmente ansiedade e insegurança. E se você de fato consegue essas 2 inserções, você está preparado para atingir de fato o seu sucesso, que nesse caso é a nossa aprovação. Então saiba de uma coisa, esse gráfico ele não é linear, ele não é uma função de primeiro grau, ele não é uma reta, ele é uma exponencial. Primeiro a gente sofre muito mesmo, a gente bate muito a cabeça. Só que o que você precisa fazer é entender que existem etapas, é entender que existem estágios, são níveis diferentes. E quando você entende isso, você sabe que você não pode desistir. Porque se você desistir, você não está respeitando os estágios do seu sucesso. Então essa foi a minha dica de hoje, internaliza isso, pensa um pouquinho melhor e de fato eu acho que você que está me assistindo vai sim atingir o sucesso, basta saber que a estrada é longa e cheia de buracos e de fato respeitar os estágios da sua vida. Ei, eu sou o Gilberto, eu já aprovei mais de 16 mil estudantes das melhores universidades do país. Se você também quer aprender a estudar do jeito certo, seguir um planejamento de estudos eficaz, terminar o simulado no tempo certo, não sofrer de ansiedade, parar de ficar com esse monte de matéria atrasada, potencializar sua memória, você vai clicar no linkzinho que está aqui embaixo, ó, e vai entrar no Aprovação 360, a maior plataforma de estudos do Brasil. Te vejo lá e até a lista de aprovados.